Por gentileza, tome seu assento, dando glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos no nosso 6º dia de primícias, né? É o 7º. E eu espero que você não tenha cansado de me ver ainda, tá? Eu não cansei de te ver. Eu estou feliz que eu estou te vendo de novo. Graças a Deus por isso, né? Eu quero mais uma vez aqui celebrar e receber com muita alegria esse casal que tem nos abençoado nesses últimos dias, né? A Jennifer e o Guilherme, eles não moram aqui ainda. E desde que eles chegaram aqui, não perderam um culto, né? Estão com a gente todos os dias das primícias e tal. Eu tô vendo o povo crente, viu? Graças a Deus por isso. Muito bem-vindos mais uma vez. Nosso querido irmão João Vitor também trouxe um convidado com ele hoje. Como é que é o nome do senhor? Márcio, muito bem-vindo também, em nome de Jesus. E assim, irmãos, nós estamos aqui felizes, porque o Senhor tem aberto a porta para que nós pudéssemos passar. O nosso estudo de hoje, da nossa 7º dia de primícias, vai falar sobre metas. Como é que a gente faz para alcançar as metas, né? Eu lembro quando eu falo de metas da nossa excelentíssima presidente da República, que já não é mais presidente, e ela falava assim, quando a gente não vai deixar meta, mas a gente vai colocar a meta, e quando a gente alcançar a meta, a gente vai mudar a meta, né? Vai dobrar a meta, né? Mas é interessante porque no dia de ontem a gente falou sobre objetivos, e hoje a gente vai falar sobre metas, e as pessoas geralmente confundem objetivo com meta. Quer saber como é que é diferente? Vamos para a declaração de propósito da nossa igreja? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, adorar, evangelizar, discipular, cuidar, a responsabilidade é minha. Qual que é o objetivo da igreja? O objetivo da igreja é chegar no céu. As metas são adorar, evangelizar, discipular e cuidar. O objetivo é aquilo que você coloca como final. Mas as metas são os lugares quando você vai passando. Por exemplo, as metas são as etapas as quais você vai vivendo. O objetivo final é alcançar aquele prêmio maior. Mas na caminhada do prêmio maior, você vai passando pelas metas, para que o prêmio maior ele seja alcançado. Por exemplo, na construção de um prédio, o objetivo maior é o prédio ser finalizado. Mas existem as metas que você vai alcançando na construção do prédio. Primeiro você termina a fundação, depois você vai terminando os pisos, depois você vai fazendo as paredes, depois, por fim, você termina o acabamento e assim você termina a construção do prédio. Cada meta, no entanto, tem uma dificuldade diferente, tem um propósito diferente e faz parte diferente do objetivo final. A palavra de Deus fala no capítulo 13 do livro do Êxodo, né? Não confundir com Exodo, no livro da saída do povo de Israel, lá no versículo 4, nós vamos ler alguns versículos e depois a gente vai falando aquilo que o Senhor for nos ministrando. Ele começa assim, hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais, que te daria terra que mana leite e mel, guardarás este culto nesse mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Amém. Você percebe que, quando o povo de Israel, você conhece a história do povo de Israel e da saída deles, né? Deus liberta o povo, capítulo de número 12 é emblemático no livro do Êxodo, porque é a Páscoa, quando o anjo da morte vem e mata os primogênitos do povo egípcio, e ali Faraó é convencido, não dá contra Deus, eu vou libertar esse povo, e vocês vão embora daqui. Agora, o capítulo de número 13 começa com uma palavra de Moisés a esse povo. E ele fala assim, e aí, termina no versículo 22, falando que eles acamparam de frente ao deserto. A visão deles estava para o deserto. Eles chegaram até o limite da terra do Egito e agora estavam com visão do deserto. E a palavra que Deus tinha dado para eles por Moisés é o seguinte, olha, vocês vão sair nesse mês, mas vocês vão chegar na terra. O objetivo final é a terra.
Mas entre a terra e aonde eles estavam ali, tinha o deserto. Não se confunda. O objetivo da nossa alma é o céu. O objetivo da nossa alma é alcançar o prêmio maior da nossa salvação e morar com o Senhor Jesus Cristo. Talvez a gente seja tentado a fechar a nossa vida, a englobar a nossa vida com as etapas que nós vivemos aqui. Ontem nós falamos a respeito muito de objetivos e colocamos o objetivo, às vezes, da nossa vida como lugares que nós queremos alcançar aqui e esses lugares para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo também. Não existe um lugar no mundo maior do que o céu para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. O melhor lugar que você pode alcançar para glorificar o nome de Jesus é o céu. É o prêmio maior da sua salvação. Porque deixa eu te dar uma notícia muito boa. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser rico. Jesus também não morreu na cruz do Calvário para você ser pobre. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você morar na América. Jesus também não morreu na cruz do Calvário para você morar no Brasil. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser feliz no seu casamento. Jesus também não morreu na cruz do Calvário para você ser infeliz no seu casamento. Ou seja, as etapas da vida, os momentos da vida, as circunstâncias da vida que corroboram essa etapa da nossa experiência com a vida que Deus nos deu, não estão finalizadas nos objetivos que cercam essa vida. Existe um objetivo maior. Mas para que nós alcancemos esse objetivo maior, nós temos as metas. As metas que passo a passo nós vamos passando para alcançar o objetivo maior da nossa vida. Certa vez, o grande filósofo, não o Lopes, não, o grande filósofo Salomão, ele disse o seguinte: olha, melhor é o fim das coisas que o começo delas. Melhor é o fim das coisas que o começo delas. Tem gente que começa muito bem, mas termina mal. Mas tem gente que começou mal, vai se ajeitando e termina bem. O que é melhor? Melhor é começar bem ou terminar bem? Salomão falou isso de maneira absolutamente brilhante. Melhor é terminar bem. Talvez a nossa caminhada até 2023, que fechou há uma semana atrás, tenha sido uma caminhada que a gente pondera que se eu tivesse melhorado isso, se eu tivesse feito aquilo outro lá, se eu tivesse mudado isso aqui na minha vida, às vezes as coisas teriam dado mais certo, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus esteve em todas as etapas da sua vida. E as decisões que te trouxeram até aqui, elas são fundamentais para que você tome as decisões que pelo Espírito de Deus você vai tomar hoje. O Espírito de Deus está nos dando uma chance hoje de estabelecer novas metas na nossa vida. Novos padrões de vida. Novas ideias ou novas filosofias bíblicas de vida. Para que a gente possa fazer decisões que sejam absolutamente fundamentadas na palavra de Deus para que a gente alcance sucesso. Um dos versículos mais deliciosos da palavra de Deus, que a gente gosta tanto, todo profile de Instagram de jovem adolescente, está lá, Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar para você o fim que você deseja. Ai, que delícia, Deus, né? Só que eles esquecem os 10 versículos antes. Que eles estavam cativos, não queriam estar na terra onde estavam, cheio de dúvidas a respeito do futuro, e aí vem a carta do Jeremias falando: não, vocês estão no cativeiro porque eu mandei vocês para ir. Fui eu que falei que vocês vão ficar 70 anos aí. Agora, nesses 70 anos, construam casas, plantem vinhas, dê os filhos de vocês em casamento, procurem a paz da cidade pela qual vos fiz transportar. Dá várias metas para eles. Dá várias metas durante aquele tempo. Para quê? Para que no final, bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de morte, para dar para vocês o objetivo que vocês esperam. Você tem objetivos bons na vida? Você quer coisas boas para você mesmo? Você quer alcançar lugares que são bons para você e para sua família? Come on! O que você acha que Deus quer para você? Quais que você acha que são os objetivos de Deus para você? Quando Deus olha para você lá do céu, se eu pegar o Xandinho esse ano eu vou... Não. Deus olha para o João Vitor e fala assim: eu quero que a família do João Vitor seja feliz. Eu quero que o Alexandre alcance essas etapas. Só que eu tenho metas diferentes, talvez, da que o João Vitor, da que o Alexandre, da que o Will estabeleceu para ele mesmo.
E quais são essas metas? Bom, a primeira meta, e vou apresentar para vocês 7 hoje, ok? Vou apresentar 7 metas para você, que Deus apresenta para a gente aqui em Êxodo capítulo 13. A primeira meta que eles tinham era: saia do Egito. Sai do Egito. Quer alcançar o objetivo final da sua vida? Saia do Egito. Sai do mundo. O Egito é um grande tipo, na palavra de Deus, daquilo que o mundo representa. Você precisa sair das esferas de pensamento, da filosofia que é tão dicotômica, uma coisa ou outra, que o mundo apresenta para você. O mundo fala assim para você: ou você é crente, ou você desfruta da vida. Ou você é crente, ou você alcança sucesso. O mundo, ele não permite que você desfrute de Deus e alcance outras coisas. Porque o mundo fala para você que se você dedicar a sua vida ao Senhor, como o Senhor te pede que você dedique, você jamais vai alcançar as coisas que você deseja para você e para sua casa. O mundo, ele tenta incutir na nossa cabeça que se nós seguirmos o programa de Deus, por exemplo, jamais nós vamos alcançar aquele lugar do sonho na América. Ele tenta falar isso para a gente. O mundo, ele fecha o nosso pensamento querendo dizer para nós que ou nós nos dobramos a Faraó, ou Deus não pode fazer aquilo que a gente deseja no nosso coração. Porque ele tenta incutir na nossa mente que esse desejo de bem para você e para a sua casa, de bem para o seu coração, esse desejo de desfrutar das coisas, é do diabo. E não é. Você acha que o povo de Israel estaria clamando para a terra prometida se eles estivessem vivendo bem no Egito? Você acha que eles teriam lá: Senhor, nos acode, nos ajuda? Você acha que eles iam estar reclamando de um lugar diferente da promessa de Deus se eles estivessem vivendo bem? Mas de jeito nenhum. Isso é coisa de José. Certamente o Senhor vos visitará. José já está uma beleza, mas você não sabe o que vai acontecer depois. Nós vamos passar uma luta aí, rapaz. Só José para pensar assim. Porque no Egito, irmãos, o Egito quer travar você. O Egito não quer que você veja a beleza de Deus. Mas a primeira meta para o ano de 2024 é: saia do Egito. Sai daí. Sai debaixo dessa sombra maligna que tenta te prender o seu pensamento, os seus sonhos em Deus. Sai daí. Sai do Egito. Esse é o primeiro mês da história de Deus na sua vida. Saia do Egito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda meta que o Senhor nos dá, e ele fala lá por volta do versículo 6, farás saber ao teu filho dizendo: isto é que pelo Senhor me tem feito, quando eu sair do Egito, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança sobre os teus olhos. A pergunta que vem sobre isso, e é uma segunda meta para nós: será que nós já temos feito memória daquilo que o Senhor tem feito naquelas épocas antigas da nossa vida e onde nós estamos agora? Uma meta que o Senhor nos dá para nós hoje é fazer memória. Eu gosto dessa passagem. Josué, capítulo 5. O Rio Jordão para. Né? Os sacerdotes lá, entram com a arca, conforme eles colocam o pé na água, a água para num montão no fundo. E eles atravessam. E ficam lá. Os sacerdotes ficam no meio do rio e o povo atravessa. Quando eles terminaram de atravessar, Deus mandou 12 principais das tribos pegarem pedras grandes de dentro do rio e colocar e trazer para fora e fazer um altar com elas lá fora. E para que era isso? Deus avisou para eles, para que amanhã, quando seus filhos perguntarem que pedras são essas pedras estavam dentro do rio. Foi essas pedras aí que a gente tirou de dentro do rio quando Deus abriu o Jordão. Eu fico pensando, talvez, a revelação é progressiva, não é? Fico pensando, talvez, que seria positivo também se Deus tivesse dado essa ordem para Moisés quando abriu o Mar Vermelho, né? Porque depois de 3 dias que o Mar Vermelho foi aberto, o pessoal já estava murmurando. Sabe o que é isso? Falta de memória. Se nós não tivermos uma meta na nossa vida, de fazermos memória das coisas de Deus como meta, fazer memória de onde Deus nos trouxe, de como Deus nos fez atravessar, a gente acaba caindo nos mesmos erros, na mesma murmuração, no mesmo problema, no mesmo tropeço.
na mesma angústia. E aí Deus grita do céu, mas eu já te tirei daí antes. Gideão está lá malhando trigo no lagar, o anjo do Senhor aparece, homem valoroso, varão valoroso, o Senhor vai livrar o povo através de você. O Senhor vai livrar. Se o Senhor vai livrar, cadê as coisas que o Senhor fez no passado? Nós estamos aqui nessa condição hoje, os midianitas dando na nossa cabeça aí. Cadê as grandes coisas do Senhor? Falta memória. Quer dizer, a memória tem, mas não é uma memória verdadeira. É a memória do que não acontece, né? Ele não faz memória do que acontece, ele faz memória do que não acontece. É como a Ana, né, reclamando. Olha, se o Senhor se lembrar de mim, não se esquecer. Né? Para ela, não, o Senhor lembrou no passado, mas hoje ele já esqueceu. Faça memória das coisas de Deus. E você, a melhor jeito de fazer memória, sabe qual que é? É contando para os nossos filhos o que Deus já fez. Seus filhos já ouviram de você o que Deus já fez na sua vida? Ele já ouviu você contando para ele, olha, o que o Senhor fez na vida do pai e da mãe, você não tem noção, meu amigo. Se Deus não tivesse entrado lá, estendido a mão, se Ele não tivesse chegado naquela hora do nosso relacionamento, se Ele não tivesse tocado a nossa casa daquela maneira, jamais nós estaríamos aqui. Meta para 2024, faça memória das coisas do Senhor. Outra coisa que o Senhor pede, versículo ainda de número 7 e 8, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e do fruto dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. Quando a gente fala disso, a gente que é assembleano, a gente fica meio até constrangido. Mas deixa eu falar um negócio para você. Um dos maiores tropeços da vida do crente é uma vida avarenta. Sabe o que é uma vida avarenta? Segura a mão. O Senhor abençoa e Ele não abençoa ao Senhor. E dá para abençoar o Senhor? Dá. Seu dízimo e a sua oferta, abençoar a obra de Deus. Quantas pessoas sofrem financeiramente? Porque na hora que Deus abre a porta, não lembra do Senhor. Quando Deus abençoa de maneira financeira e econômica, não se lembra do Senhor. Uma meta para 2024 é para que você ofereça a Deus aquilo que Deus presenteou para você. Quer ser uma pessoa que tem abundância na vida? Não se esqueça do Senhor na hora que Ele te abençoar. Não se esqueça da porção do Senhor na hora que Ele abençoar. Eu acho isso uma das passagens mais extraordinárias, porque sabe aquela coisa que está no segredo na passagem, que você tem que olhar assim lá para dentro, não está clara? Não é como a clara, está escondida. Né? Quando Elias está sendo alimentada pela viúva, você lembra aquela passagem? Que ele está lá sentado, a mulher está pegando um cavaco, porque ela ia fazer um fogo. E aí Elias olha para ele e fala assim, dá um copo d'água, mulher. Era seca. Pedir um copo d'água, meu irmão, era como pedir, dá $100 aí. Como assim $100? Dá $100 aí para mim. Tem 100 dolinha? 100 dolinha? Tem. E a mulher pega e arruma $100, já que ela já não devia ter muita. A água era coisa escassa, dá água para ele. Aí ele falou assim, essa aí é, né, generosa, né? Escuta, faz um bolo para mim. Você acabou de pedir, agora você pede comida, rapaz. Se não tem água, não tem plantio. Se não tem plantio, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem o fruto da colheita. Se não tem o fruto da colheita, não tem farinha. Se não tem farinha, não tem com que fazer pão. E agora ele pede um negócio para comer. A mulher com toda a paciência do mundo, eu não sei se eu teria essa. Sabe? Minha senhora, meu senhor desculpa aí, seu profeta. Mas a tua serva não tem em casa senão um pouquinho de farinha. Que eu vou fazer, um bocado de farinha, ela fala, que eu vou fazer para mim e para o meu filho. E depois eu vou morrer. Quer dizer, na hora ela está se preparando para a morte, ela ainda foi generosa com a água. E agora o profeta ainda pede alguma coisa. Só que ela usa uma expressão, ela fala assim, eu tenho um bocado de farinha. Sabe o que é um bocado de farinha? É uma porção da mão. É um bocado de farinha. Só que tinha uma lei sacerdotal que falava que o sacerdote, ele tinha direito, na oferta do povo, a um bocado, que era uma porção de mão. A única coisa que ela tinha na casa dela era a oferta do sacerdote. Só que ela não era israelita. Ela era de outro povo. Só que quando o profeta falou assim, olha, se você fizer isso, se você fizer um bocado para mim, a farinha da panela não vai acabar.
e o azeite da botija não vai cessar. A mulher pensou assim, eu posso fazer o seguinte, eu posso morrer do jeito que eu estou, eu posso morrer de barriga cheia, ou eu posso testar isso que esse homem está falando. Sabe de uma coisa? A gente tenta o jeito de todo mundo, né? Menos o de Deus. A gente confia na bolsa de valores, a gente compra Bitcoin, perde um dinheirão com essas coisas, né? A gente faz curso na internet, compra curso na internet, né? Curso de um cara que é coach, está vendendo, faz especialização de tudo, mas não testa a mesa do Senhor para ofertar. Testa o jeito de todo mundo. Perde um mundo de dinheiro. Vai para um lado, para o outro, bate cabeça, investe nas nossas ideias, mas não investe na obra de Deus. Incrível. Meta para 2024, invista nas coisas de Deus. Deus falou o seguinte, abriu a madre, é meu. Não é o pastor que está falando isso. Não é o ministério que está falando isso. Não é a Assembleia de Deus que está falando isso. É o Senhor. Abriu a madre, foi abençoado, é do Senhor. Seja corajoso com isso. Seja corajoso com isso na sua vida. Invista no Senhor. Você lembra o que aconteceu com a mulher, não lembra? Ela fez o bocado de farinha, não faltou farinha da panela e azeite da botija, até que chovesse sobre a terra. Até que tivesse condição de novo de produzir, aquilo que ela tinha não faltou, porque ela deu o que era do Senhor. Deu o que é do Senhor. Ofereça a Deus em 2024. Mais para frente ele fala assim, se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Número 4. Eduque a sua casa sobre as coisas do Senhor. Não permita que a sua casa não entenda a respeito dos propósitos da sua família. É uma meta para 2024. Não permita que a sua casa, que os seus filhos, que a sua esposa, que o seu cônjuge fique olhando para aquilo que você faz assim, que interesse esse homem, essa mulher tem tanto que essas coisas de igreja, né? Antigamente no Brasil, não faz muito tempo, hein? Você passava na casa de algumas pessoas, você entrava lá, tinha um copo de água em cima da televisão. O diabo é tão sujo que fez uma televisão fininha que não dava para colocar um copo de água. Você passava em algumas casas, tinha um copo de água em cima da televisão. O que era aquilo? O bispo Edir Macedo ia orar. E a hora que ele orasse, você ia tomar aquela água lá, porque o bispo Edir Macedo ia abençoar a água. Irmão, eu acho extraordinária a fé do povo. É coisa linda a fé. A fé é um negócio extraordinário. Agora, sabe o que é mais extraordinário? É no coração entender aquilo que você vai fazer e multiplicar, principalmente quando é para o Senhor de verdade. Multiplique a sua fé dentro da sua casa. Olha, convença e traga junto aqueles que estão com você para que entendam do Senhor. Eduque a sua família no Senhor. A gente deixa, muitas das vezes, e eu confesso para você que é uma preocupação, que eu não estou falando para você não, estou falando para mim. Por tantas vezes, a gente deixa os nossos filhos, as gerações mais novas, à mercê da nossa cultura atual, na televisão, na escola, nos pensamentos do mundo. Eduque a sua casa no Senhor. Ensine os seus filhos do Senhor. Traz uma alegria para o meu coração, já compartilhei com você algumas vezes, quando Noah chega para mim e fala assim, pai, escuta, ele chegou hoje para mim, falou na hora do almoço, Saul foi para o céu? Eu falei, filho, olhando ali e tal, não parece muito que ele chegou lá, né? Mas e Jonatas, o comandante dele, foi? Porque Jonatas já tinha uma condição diferente. Eu falei, olha rapaz, interesse pelas coisas de Deus. A gente vibra com isso. Mas eu me preocupo também quando eu vejo o Ninjago na televisão. O Ninjago lá e o não sei o quê, e as guerras do Ninjago e não sei o quê, de vez em quando aparecem uns bichos lá e falam assim, isso aí não dá para assistir não, companheiro. E educa no Senhor, olha, isso aí não tem cara que é coisa para Deus, filho. Isso aí não tem cara que glorifica o Senhor. Eduque a sua casa no Senhor, para que amanhã ele não olhe para você e fale assim,
que é isso que a gente vai fazer domingo na igreja? Às vezes eu ouço de pais, não de um, nem de dois, de vários. Ah, meu filho acha a igreja boring. Sabe por que seu filho acha a igreja boring? Porque ele não conhece a igreja. Ele acha que a igreja é essa reunião, eu com o microfone na mão aqui todo domingo, falando coisa que eu inventei na minha cabeça em algum momento da minha vida. Ele não faz a relação de que aquilo que está sendo falado por esse microfone, seja por mim, seja por outro pastor, seja por alguém que estiver cantando um hino, seja por alguém que estiver lendo a palavra, é a palavra de Deus falando para a edificação da vida dele. Ele não faz essa conta. Agora, sabe que ele não faz essa conta? Me desculpe, não é culpa minha como obreiro aqui. Como pai que você é culpa minha lá em casa de não ter ensinado ele. É culpa minha lá em casa de não ter trazido ele essa consciência. Em 2024, coloque uma meta na sua família. Eduque eles para conhecer o Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eduque a sua casa. Ensine eles para conhecer de Deus. Quinto, quando o faraó deixou o povo ir, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, para que porventura não visse a guerra e se arrepender e voltasse. Mas Deus fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deixa eu colocar para você uma meta para 2024. Tenha paciência com os atrasos. Tenha paciência quando atrasar as coisas. Seja uma pessoa paciente quando o cronograma não bater. Meta para 2024, tenha paciência com a sua casa e com a sua família. Às vezes a gente olha para a casa e para a família e fala assim, se eu tivesse, obrigado meu amigo, se eu tivesse casado com outra, se eu tivesse casado com outra, eu não estava sofrendo do jeito que eu estou sofrendo com isso aqui. Tenha paciência com as etapas. Se meu filho não fosse assim, se a minha filha não fosse assim, tenha paciência com as etapas. Paciência. Eu lembrei de rir, porque eu lembrei de uma história. Certa vez, num púlpito de uma igreja, um irmão passou do lado do outro orando, no púlpito. E o irmão estava orando, Senhor, eu disse para o Senhor, era Maria, eu não queria ter casado com a Esther, Senhor, porque o Senhor me deu a Esther. Oh, Senhor, essa Maria só me dá trabalho, eu queria ter casado com a Esther, Jesus. Reclamando com Deus, porque aquilo que ele conquistou não era o que ele queria. Não tem paciência com aquilo que Deus deu, não tem paciência com as etapas que ele está passando. Quem não tem paciência com as etapas tem a tendência de culpar a Deus por aquilo que é o tempo que ele precisa passar. Deus estava falando para Israel o seguinte, se eu mandar para vocês pelo caminho mais rápido, vocês não vão chegar. Se eu te mandasse por esse caminho que você bola na sua cabeça, você não ia ter o fulano para culpar que você não chegou ainda. A culpa ia ser toda sua, porque era você que ia estragar. Era você que ia tropeçar. Era você que não ia alcançar. Tenha paciência em saber que Deus está trabalhando em cada etapa da sua vida. E se você está passando por esse lugar que você está passando agora, é porque Deus está fazendo o melhor para a sua casa e para a sua família. Meta para 2024, tenha paciência. Tenha paciência quando não funcionar. Tenha paciência quando o planejamento der uma embolada. Saiba que Deus está trabalhando aí também. Alguém certa vez pregou isso e eu gostaria que ele mesmo tivesse seguido aquilo que ele pregou. Uma pena. Mas ele falava assim, olha, Deus já esteve em todas essas etapas que você bolou na sua cabeça. Todas essas histórias que você bolou para você mesmo, e se eu tivesse virado à esquerda naquela rua, em vez de ter virado à direita, sabe todos aqueles negócios que você faz na sua cabeça? Todos aqueles cenários que você bola para você, Deus teve em todos eles. Deus tem a capacidade de ter ido em cada um deles. Se você está vivendo esse agora, e o seu propósito é de amor a Deus, esse é o melhor lugar que você podia estar vivendo. Tenha paciência. Saiba que Deus está trabalhando. Ele já viu a guerra lá na frente. E te mandou por um lugar mais comprido para você chegar com certeza no lugar que Ele está te levando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha paciência. Número 6. Tomou Moisés os ossos de José. Oh, coisa boa. Essa história é minha preferida do Antigo Testamento. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este
estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Sabe o que você tem que fazer na etapa? Continuar olhando para as promessas de Deus. Meta para 2024. Não tire os olhos do objetivo final. Não tire os olhos de onde Deus vai te levar. E sabe o que Deus faz que é fantástico? No meio do caminho, Raul, enquanto Ele vai te levando, Ele te dá uma amostra aqui para você olhar e lembrar. Lembra da memória que eu falei lá na frente? É a mesma memória, só que não é memória para trás, é memória para frente. Como é que você faz uma memória para frente? É quando Deus te dá agora um pedacinho daquilo que Ele vai fazer lá. É quando Deus te dá agora uma porção para você olhar lá para frente. 2013, comecinho de 2013, eu tive um problema muito grande. Passei por algumas dificuldades em 2012, e 2013 começou já com algumas guerras também. E eu me lembro que uma delas eu arrumei um problema tão grande, irmãos, tão grande, que eu fui parar no gabinete do meu pastor. E ele me deu uma bronca assim que eu fiquei sem chão. Mas sem chão mesmo. Depois daquela bronca que ele me deu, e ele tinha toda a razão de fazer isso, cheguei em casa, me ajoelhei no sofá de casa e comecei a orar a Deus, mas aquela oração assim de vergonha, eu estava com vergonha de mim, da igreja, do pastor, de Deus, de todo mundo. Vergonha. Eu lembro que era um sofá vermelho, eu já tinha lambuzado o sofá todo de lágrima e ranho. O sofá de camurça. A Ana amava aquele sofá. Acabamos com ele. E eu estava ali chorando, Senhor, o Senhor não me ajuda. Eu queria tanto, Senhor, Pai, ter oportunidade. O Senhor falou que o Senhor tem promessa na minha vida. Olha a condição que eu estou. Olha o que está acontecendo comigo. O Senhor falou que o Senhor ia me usar e eu estou fazendo vergonha para o pastor, para a igreja, para os meus irmãos. Como é que eu vou chegar nesses lugares que o Senhor prometeu para mim? E aí comecei a falar. Eu queria comprar livro, não tem dinheiro para comprar livro, para me estudar, para me ser um obreiro melhor. Eu queria ter condição de ir para a escola estudar, não tenho. Aquele curso daquele irmão que eu queria fazer, lá em Chicago. Já pedi para o Senhor faz 3 anos, todo ano eu peço, o Senhor não me deixa ir. Nessa hora, como você está ouvindo a minha voz desse microfone, eu ouvi a voz de Deus na minha sala. E Deus me falou assim: você está me pedindo alguma coisa ou você está dizendo que eu não tenho capacidade para te dar? Aí eu comecei a chorar mais ainda. Primeiro porque eu tinha ouvido a voz de Deus, agora porque eu ainda estava com mais vergonha do que eu estava antes. E aí Deus falou assim: você quer ir? Agora falou no meu coração: escreve um e-mail. Você está no computador, escreve um e-mail para eles. Eu limpei as lágrimas, fui lá na frente do meu computador. O que eu falo, Jesus? Fala que você quer ir, não tem dinheiro. Aí eu escrevi: I want to go, don't have money. Desse jeitinho que eu estou te falando. Eu falei assim: como é que eu assino? Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Lucas capítulo 9, versículo alguma coisa. Escrevi. Mandei um e-mail. 2 semanas depois, um irmão me liga da igreja e fala assim: Will, ganhei. Ele era o gerente da CPA dele. Ele falou assim: olha, eu ganhei alguns livros de uma dívida, e esses livros que eu ganhei dessa dívida, eu não posso vender eles porque eles são em inglês. Eu estava pensando aqui, quem na nossa igreja gostaria de ter esses livros para aperfeiçoar até o inglês e aprender mais? E eu lembrei de você. São 70 livros, você quer vir aqui buscar? Eu falei: glória a Deus. Fui lá buscar, era 270 livros. Enchi o porta-mala de casa e deixei a Ana feliz da vida, né? Chegar com uma biblioteca em casa, na casinha pequena que a gente morava. Fomos fazer um curso em São Petersburgo, pertinho de Tampa, na Flórida. Terminando o curso de adoção de escolas, chega um e-mail no meu telefone. A hora que a mulher deu amém lá terminando o curso, chegou um e-mail no meu telefone. Parabéns, a sua bolsa de estudos foi aprovada. Falei: da onde? Do curso que eu queria fazer, em Chicago. 1 semana de curso. E eu comecei a conversar com a mulher e tal, mas como é que é isso? Porque no Brasil, quando você recebe assim, você recebeu uma bolsa de estudos, você só vai pagar outra bolsa de estudos de outra coisa, né? É assim. Mas por fim, uns 4 e-mails que eu mandei de volta para a mulher acabou mandando assim para mim: só vem, tá pago a sua estadia, tá pago o curso, tá paga a comida, só aparece aqui. Fiquei feliz da vida, olhei para o irmão que estava do meu lado, contei para ele, falei assim: rapaz, desde o dia que você me contou desse curso, eu queria ter pago para você, mas é muito caro. Então, já que você conseguiu a bolsa, as passagens é por minha conta. Glória a Deus.
Comprei as passagens, comprei para chegar um dia antes, infelizmente, fui no culto da nossa igreja lá em Chicago. Aí terminei de pregar a mensagem, o pastor falou assim, está aqui uma oferta para você, meu filho, já que você ministrou a palavra. Antes de eu viajar, além de ter me dado férias da igreja, dos dias que eu trabalhava na igreja, o pastor ainda pegou e falou assim, tô $300 para você tomar um café quando você foi lá. Eu fui, tudo pago, voltei com tudo pago e voltei com $500 no bolso. 4 meses depois, um pastor de Chicago me liga e falou assim, rapaz, você está famoso, hein? Por quê, pastor? Saiu a revista do ministério do fulano que você foi lá fazer o curso. Você está na capa da revista com ele. A capa da revista do ministério dele é você e ele conversando. Tiraram foto e colocaram você na capa. Dentro da revista tinha outra foto minha com ele. Pedi 10 cópias, né? Tem guardado lá em casa ainda. Mandei para todo mundo. Ele era para nós uma pessoa extremamente influente, um ícone para nós naquele assunto de apologética ainda. Cheguei em casa e tal, quando chegou a revista em casa, Deus falou comigo de volta. Falou assim, nunca mais duvide de onde eu vou te levar. Todas as vezes que eu te prometer alguma coisa, você lembrar de uma promessa, e você achar que não é possível, olhe para os ossos de José. Olha para essa foto. Lembra o que eu fiz. Lembra como o que eu prometi eu estou cumprindo passo a passo. Desde então, Deus me deu a possibilidade de terminar 4 cursos superiores. Nunca paguei nenhum. Deus me abençoou. Desde então, tive a oportunidade de conhecer lugares e estudar com pessoas que eu jamais imaginava que seria possível. Tudo isso porque Deus prometeu lá no passado, mas é importante que enquanto a gente vai, olho na promessa, meta para 2024. O que foi que Deus prometeu? Começa a olhar o que Ele já fez como um exemplo disso. Aquelas coisas que Ele já colocou no seu caminho, dizendo para você, ó, olha como eu sou capaz, olha como eu posso te levar, olha o que eu já fiz, para que você possa chegar no lugar onde Deus vai te levar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Última meta. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai entrar no deserto. Não pense você que porque você vai estar no deserto, vai ser só sofrimento. No deserto tem oásis, no deserto tem milagre, no deserto tem nuvem durante o dia, tem coluna de fogo durante a noite, no deserto tem maná. No deserto, todo dia, Deus vai guardando para cumprir a promessa depois que você sair do deserto. Então, meta para 2024, desfrute. Desfrute do deserto. Desfrute daquilo que você está para começar a viver. Sabe, a maioria das pessoas elas têm uma dificuldade enorme de receber de Deus aquilo que é dificultoso para ela viver. Quando acontece alguma coisa difícil, Raul, sabe o que ela fala? Isso é prova do inferno. Isso é coisa do diabo. Não é não. Isso é prova de Deus, para no meio da prova te mandar maná, te mandar proteção, te mandar abrigo, te mandar guarida. No meio do deserto, Deus vai te cobrir de amor, desfrute. E quando eu falo desfruta, não é simplesmente desfruta da luta, desfruta das pessoas que estão com você na luta. Casais, em nome de Jesus, desfrutam um do outro no meio da luta. Certa vez alguém me disse assim, eu guardei isso no meu coração. Pastor Will, olha o seguinte, tem uma palavra de Deus para você. Olha, namore enquanto as coisas estiverem ruins, viu? Porque se você for esperar as coisas ficar boas para namorar, talvez você não namore. Desfrute do seu casamento, o dia que as coisas não tiver o ideal. Pega a companheira, vai lá no fogo de chão comer um negócio com ela. Pega a sua esposa, os seus filhos, dê uma passeada. Vai visitar um lugar diferente. Vai passar um tempo juntos. Orem juntos, agradeça a Deus pelo momento que vocês estão passando, inclusive no dia da prova. Meta para 2024, desfrute. Desfrute. Agradeça a Deus. Tome o dia que Deus preparar com prazer. Acorde de manhã agradecendo a Deus. Levante-se pela manhã com um cântico nos seus lábios. Desfrute.
Seja feliz, seja alegre. Tome a porção do Senhor. Respire fundo e fala assim, se Deus me trouxe aqui, é porque é para mim, a promessa é minha. Deus vai me levar até lá e eu vou desfrutar do dia de hoje com alegria. Eu vou tomar o cálice do Senhor e vou exaltar o seu nome no meio da congregação. Vai ser bom, vai terminar direito. Desfrute. Tome com alegria, tome com prazer. Desfrute da bênção de Deus. Desfrute do cuidado de Deus na sua vida. Não seja uma pessoa, sabe, amargurada com aquilo que você não pode resolver. Se chegou um momento que não dá mais para resolver, adivinha. Se é só Deus que resolve o seu problema, adivinha. Desfruta, meu amigo. Respira fundo, fica alegre. Porque chegou agora de Deus manifestar o seu poder e a sua glória sobre a sua casa, sobre a sua família. Desfruta. Com alegria. Com alegria, com o poder do alto. Fala assim, Senhor, manda poder na minha casa, na minha vida, no meu coração, nos meios dos meus filhos. Manda alegria para a gente desfrutar dessa prova. Para que nós tenhamos sabor de mel na nossa casa. Não no dia da vitória, no dia da luta. Desfrutar de sabor de mel no dia da vitória, irmão, é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver ter sabor de mel na luta. Eu quero ver fazer como Davi, no dia que o filho dele se levantou contra ele, e ele sai fugido. Salmo de número 3, de número 4. Já falei para vocês outras vezes, está lá o Aitofel pedindo para Absalão, me dá 50 homens que eu vou acabar com a raça do teu pai. Abiatar fala assim, não faça isso não, meu rei. Conversa 171, meu rei, um 71 de Abiatar, queria nada disso, estava protegendo Davi. Seu pai agora mesmo deve estar com uma ursa roubada pelos cachorros dentro de uma caverna, olha, tinino. Se você for em cima do teu pai agora, ele vai acabar com a tua raça. Como é que estava Davi? Nem de um jeito, nem de outro. No meio daquela guerra, no meio daquela traição do próprio filho, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Desfrutando de Deus no meio da guerra. Salmo de número 34, está lá ele no meio dos desgostosos de Israel. Os endividados do povo de Israel, só tinha gente ruim naquele lugar. Versículo de número 8, vinde meninos, e vos ensinarei o temor do Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Desfruta de Deus. Desfruta da bondade de Deus na sua vida. Meta para 2024. Desfruta. No meio da caminhada, desfruta de Deus. A última parte da nossa leitura é: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de fogo para guiar pelo caminho, e de noite de dia numa coluna de nuvem para guiar no caminho, de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha essa expressão. Nunca tirou de diante deles, tirou de diante da face do povo, a coluna de fogo, coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Falei para você das suas metas, né? Sabe de quem que é essa meta? Do Senhor para você. Essas foram as suas metas, as 7 primeiras. Essa aqui é do Senhor para você. Sabe qual que é a meta dele? Não te desamparar. Não te deixar. A meta de Deus para 2024 é cuidar da sua igreja. A meta de Deus para 2024 é continuar salvando o perdido. Nunca tirou de diante deles. Sabe quantas vezes Israel falhou na meta? Várias. Sabe quantas vezes Israel tropeçou na meta? Várias. Sabe quantas vezes Israel intentou e não alcançou a meta? Várias. Mas a palavra de Deus diz que nunca Deus tirou de diante da face do povo.
nenhum dia de Israel andando no deserto faltou a nuvem durante o dia, faltou a coluna de fogo durante a noite, faltou o cuidado do Senhor, faltou a provisão do Senhor, porque Deus prometeu e Ele cumpriu aquilo que Ele estabeleceu por meta para o seu povo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Insista nas suas metas, até que você alcance o objetivo, porque Deus está insistindo nas dele com você. Deus tem uma meta na sua vida em 2024. Deus tem uma foto grande. O pastor gosta de brincar com isso também. Se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estava na geladeira dele. Deus tem uma meta com você em 2024. Eu não falo isso por emocionalismo ou simplesmente por triunfalismo barato. Eu falo isso porque essa é a realidade que nós temos na nossa vida. O Senhor está mandando uma palavra hoje para que você se levante e coloque lá no seu caderninho: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Porque Deus hoje está dizendo para você: eu já fiz por você. Eu já alcancei por você, para a glória do nome de Jesus. O Senhor te diz: eu já alcancei por você. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu vou conseguir cumprir as coisas que Deus me deu para cumprir, porque é Deus quem me ajuda, porque é Deus quem me protege, é Ele que me cobre, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar para você. O Senhor hoje nos apresentou uma série de questões que talvez para muitos de nós hoje seja um desafio. Talvez você ouviu alguma coisa que eu te disse para você e você até ficou ofendido. Porque você disse assim: isso está acontecendo aqui porque existe um desrespeito dessa pessoa que está falando com as dificuldades da minha vida. Essa pessoa que está falando, no caso eu, ela não entende o quão difícil para mim é cumprir isso aí que ele está falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu orei aqui no começo do culto, eu falei assim: Senhor, sabe o que eu falei para Jesus? Eu oro toda vez a mesma coisa. Eu falei assim: Jesus, ninguém saiu de casa hoje aqui para me ouvir. Se eu cobrasse um ticket na porta, eu ia ficar sozinho aqui hoje. Porque ninguém veio aqui para me ouvir. Ninguém saiu de casa hoje para falar assim: vamos ver o que o pastor Will tem para falar. Você saiu de casa hoje para vir aqui com a expectativa de que Deus tinha uma palavra para você. Então eu estou isento de qualquer coisa que você tenha se ofendido comigo. Estou livre desse sangue. Talvez a sua ofensa seja o seguinte: é porque você continua olhando para as metas que Deus te dá e você fala assim: elas são inalcançáveis para mim, porque não depende de mim. Bom, deixa eu falar para você mais uma vez. Se você estabelecer as suas metas, as metas de Deus já estão estabelecidas. Agora, Deus, quando mandou a nuvem passava por um caminho. E a coluna de fogo também. A única maneira que Israel tinha de falhar absolutamente com a meta é se ela não fosse debaixo da nuvem. É se ela não acompanhasse a coluna de fogo. A única coisa que você precisa fazer, ou a primeira coisa que você precisa de fazer para alcançar suas metas no Senhor, é acompanhar Ele na onde as metas dele estão. O primeiro convite que eu quero falar para você hoje é o seguinte: se você acha impossível para você hoje cumprir aquilo que Deus te deu por meta através dessa breve palavra que nós pregamos, eu quero te convidar à frente hoje, porque hoje Deus vai te fortalecer para que você possa fazer isso. Deus hoje vai colocar você no lugar do começo da caminhada. Hoje aqui, nessa noite, no lugar onde nós estamos, você vai fazer um acampamento com o Senhor de frente do deserto. Hoje você vai descansar o seu coração em Deus. E amanhã cedo, Deus vai começar a estabelecer e desenrolar as etapas para você, para que você possa ir cumprindo até o objetivo de Deus na sua vida e na sua família ser alcançado. O primeiro convite que eu quero fazer para você hoje é:
Faça um pacto com Deus. Encontre Ele no lugar comum. Hoje Deus desce até esse meio do caminho, até o meio do monte. É tão bonito isso. Está lá em Êxodo. Conforme Moisés ia subir no monte para conversar com Deus, a palavra de Deus fala que Deus vinha descendo o monte. E no caminho que Deus ia fazendo, ia descendo, iam nascendo pedras preciosas pelo caminho. É gostoso a gente pensar nisso. É claro que isso é um antropopatismo, é colocar as emoções nos homens, na pessoa de Deus, para que a gente possa entender. É como se Deus falasse assim: Moisés está subindo, eu estou ansioso para encontrar com esse cara, eu vou descendo. Que legal, Moisés está subindo aqui, eu vou descendo para falar com ele. Porque eu quero encontrar logo Moisés. Eu sei que a capacidade de subida de Moisés é uma. Eu não vou esperar Moisés até terminar a caminhada. Eu vou começar a descer para falar com ele. Hoje Deus começou a descer ansioso para ver você. Para ver você aqui, nesse lugar hoje, de pacto com Ele. Sobe a metade do caminho. Sobe a metade do caminho que Deus está te chamando. Anda até o lugar onde Ele está fazendo pacto com você hoje para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro convite. O segundo é: talvez a única coisa que você precisa hoje é selar isso que você ouviu. Você fala assim: Senhor, eu vou fazer, mas eu quero selar com o Senhor. Eu quero fazer uma oração de selo, como um sacrifício. Eu não sou de fazer isso. Todos os irmãos que estão aqui são prova. Mas talvez esse selo que você vai fazer com Deus, você sabe que eu não faço isso, seja uma oferta especial. Talvez ela não seja financeira, mas seja uma oferta especial. Se Deus tocar no seu coração a respeito disso, ou um pacto especial com Deus, que inclui uma oferta, faça. Não faça porque eu estou falando, não. Faça porque Deus confirma no seu coração isso em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Se Deus falou com você em qualquer uma dessas áreas, eu quero convidar você à frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, pela bondade do Teu coração, ó Deus. Ah, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor é um Deus de pacto, Senhor, que cumpre as Tuas promessas, ó Senhor. Que cumpre a Sua palavra, Senhor. Pai, sela o destino de cada um de nós, ó Senhor. Ah, Senhor, Pai, nessa noite nós pregamos a Tua palavra, Senhor, Pai, conforme o Teu Espírito Santo nos instruiu, Senhor. Nós sabemos, ó Senhor, Pai, que nós chacoalhamos a alma, Senhor, Pai, nossa, Senhor, nessa noite. A Sua palavra, Senhor, Pai, veio hoje, Senhor, Pai, como um martelo que esmiuça a pedra, Senhor. E quebrou expectativas, ó Senhor, Pai. Expectativas que eram ruins, ó Deus. Planos, ó Senhor, Pai, que eram de até destruição de projetos Seus para nós. O Senhor veio hoje e esmiuçou com a Tua palavra. E o Senhor, Pai, agora com as coisas, ó Senhor, Pai, completamente estilhaçadas no chão, nos chama para fazer um fundamento novo, Senhor, para um prédio novo, para uma vida nova, para um compromisso novo, Senhor, Pai, para uma renovação na alma e no coração. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, Pai, ela para nós é bálsamo para a nossa vida.
ela é limpeza para o nosso coração, Senhor Pai, é transformação para a nossa alma, Senhor Pai. Senhor, ela é, Senhor Pai, alimento, Senhor, para a nossa caminhada, Senhor Pai, ela muda as nossas visões. Senhor Pai, mas agora que nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Pai, confirma, Senhor Pai, a Tua palavra. Confirma, Senhor Pai, com dons, ó Senhor Pai. Confirma, Senhor, com sinais, ó Pai, na vida física, Senhor. Confirma, Senhor Pai, com sinais, ó Senhor Pai, naquele lugar que o Teu filho e a Tua filha estão pedindo de Ti, Senhor. Que o Senhor fale e o Senhor alcance para a glória do Teu nome, Senhor. Confirma com sinais da Tua parte, Senhor. Confirma com sinais em casa, Senhor Pai. Confirma com sinais espirituais, ó Senhor Pai, que a resposta venha daquele lugar que menos se espera, Senhor Pai, tome de surpresa e seja levantado e seja transformado, Senhor, e as pessoas sejam colocadas, ó Senhor Pai, à prova e em teste contigo, desfrutando da Tua bondade e do Teu amor. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Faz de 2024, Senhor Pai, um ano que os objetivos são alcançados, ó Pai, porque as metas são vividas, ó Pai, conforme a Tua vontade. Manda o bálsamo na dor, Senhor. Manda alegria, Senhor Pai, no meio, Senhor Pai, da dificuldade. Mas manda firmeza, Senhor, para enfrentarmos, ó Senhor Pai, com cabeça erguida, Senhor, olhando para Ti. Não a cabeça erguida da altivez, não, Senhor. A cabeça erguida da contemplação. Estamos contemplando a Tua formosura. Estamos contemplando, Senhor Pai, o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. Estamos contemplando, Senhor Pai, a alegria que desce do Teu trono, Senhor. E nós para sempre, não só hoje, Senhor, nós vamos nos lembrar no dia de hoje. Amanhã nós vamos estar sentados à roda de uma mesa. Nós vamos estar sentados em volta de uma mesa, Senhor. E nós vamos sorrir uns para os outros. Fazendo memória dessa noite, Senhor Pai. Usando essa noite, Pai, como os ossos, Senhor Pai, de José. O Senhor vai nos visitar, Senhor. Nós vamos levar como ossos, ó Senhor, debaixo do nosso braço, Senhor, andando na nossa caminhada, dizendo aqui, ó, lembra? Lembra da promessa, lembra do dia, lembra daquele lugar, lembra daquela hora. O Senhor continue cumprindo, o Senhor vai adiante cumprindo, o Senhor vai fazendo a Tua vontade. Para a glória do Seu nome, Senhor Pai, é que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.